Pessoal do quinto ano, agora vamos iniciar as atividades conceituais de Geografia do PET Municipal. A geografia é uma ciência completa, que nos leva a compreender os aspectos físicos e sociais que nos cercam. Por isso é muito importante aprendermos com muita atenção todos os conceitos propostos nos diferentes temas que vamos estudar nesta matéria, desde as representações físicas como relevos e fronteiras naturais às influências, as relações políticas e fronteiras administrativas construídas pelas relações humanas no cotidiano. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta, mandando para o professor no grupo ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreenderem e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar uma resposta certa, nesta matéria buscamos como chegamos a tais respostas. Por isso é muito importante que sempre fiquemos atentos ao método científico de investigação. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a aula é do componente curricular de Geografia, ano de escolaridade, quinto ano do ensino fundamental, PET, volume 4 para o nosso município e volume 2 do nosso estado. Não esqueça, o nome da nossa escola é Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, Zecão. Estudante, nome de cada um de vocês, turma, quinto ano A2 do turno matutino. É isso aí, galerinha. Olha só, a semana 5 de Geografia traz de novo como unidade temática conexões e escalas. Objeto de conhecimento, território, redes e urbanização. Habilidades envolvidas, identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. Conteúdos relacionados, formas e funções das cidades, política, administrativa, turística, portuária, industrial, religiosas, etc. Cidades, municípios, mudanças provocadas pelo crescimento na estrutura urbana, na oferta de saúde, na educação e na produção. A interdisciplinaridade de hoje será com língua portuguesa, matemática e história. Bom, pessoal, o tema de hoje são diferentes cidades, diferentes funções. Nessa semana você vai compreender que Nessa semana vocês vão compreender que as cidades são diferentes umas das outras, como as pessoas são diferentes umas das outras. Cada uma tem a sua própria característica natural, cultural e econômica. Como as pessoas, as cidades se especializam. Algumas têm funções diferentes, mais voltadas para aquilo que melhor tem na sua região ou aquilo que melhor produz a sua população. Essas características se destacam bastante quanto menor ou maior for o núcleo populacional. Cidades menores têm mais funções culturais. Cidades maiores são mais plurais e industrializadas. Vamos conhecer um pouquinho? Formas e funções das cidades. O que forma um município são as áreas rurais e urbanas. A cidade é uma parte urbana do município. Geralmente quando a gente fala, vou à cidade, você está se referindo ao centro urbano daquela cidade. Mas para compor uma cidade como a nossa, por exemplo, Ibiraci, nós não consideramos apenas o centro urbano. Todas as cidades são compostas pelo seu centro urbano e pelo seu centro rural. A zona urbana e zona rural compõem o município em si. A cidade de Ibiraci também é composta, por exemplo, pelas fazendas que a circundam. Beleza? Todas elas fazem parte do núcleo administrativo do município. Há muitas cidades no Brasil e cada uma delas tem a sua importância. Mas hoje vamos falar sobre as cidades que são industriais, políticas administrativas, turísticas, portuárias e religiosas. Estas cidades contribuem para o desenvolvimento econômico do nosso país, do Brasil. O que são cidades turísticas?
São todas aquelas cidades que atraem visitações, principalmente por suas belezas naturais, como a cidade de Capitólio, por exemplo, aqui em Minas Gerais. Mas também as cidades históricas, ou seja, aquelas cidades onde os fatos que aconteceram nelas influenciaram em todo o Brasil no processo de ocupação ou formação do nosso território. Um exemplo muito bom que nós temos disso aqui é a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, onde nós temos o ato da Inconfidência Mineira. Né? Temos também parte importante da história aqui na nossa região, mas como ainda estão sendo pesquisados e transformados em fatos relevantes para o Estado e para o país, precisamos de mais pessoas que estudem esses fatos e relatem, produzindo assim a história da nossa região, que vai compor a história do nosso país, a história de cada um de vocês. Nossa história. Observa aqui, pessoal, Capitólio, uma instância que se aproveita bastante dos recursos naturais. Ouro Preto, dos fatos que ocorreram na história da cidade. São duas partes turísticas, cada uma desenvolvida na sua própria responsabilidade e criando assim pontos de comércios que exploram economicamente esses pontos. A importância turística, tanto para explorar o meio ambiente quanto para explorar a história de forma adequada, se torna para aquela comunidade uma fonte de renda e aprendizagem muito importante. Por isso, precisamos ter consciência na forma de preservar e explorar esses recursos, tanto naturais, como é o caso de Capitólio, quanto de históricos, como é o caso de Ouro Preto, Minas Gerais. Dois exemplos agora de cidades tanto portuárias quanto religiosas. As cidades portuárias são aquelas cidades que se formam a partir das atividades de porto, ou seja, exportação e importação ou turismo envolvendo o contato com o mar, navios. Santos é um grande exemplo disso. Se desenvolveu em base dessa oportunidade, tanto de ser no litoral, podendo explorar o turismo com os seus mares e praias, quanto comercial, explorando os seus portos para atividades comerciais de importação, ou seja, trazer produtos para o nosso país, quanto exportação, ou seja, enviar produtos para fora do nosso país. Cidades religiosas são as cidades onde as pessoas fazem a sua peregrinação de fé. Um exemplo que nós podemos citar aqui no Brasil seria a Aparecida. Muitos católicos têm essa cidade de Aparecida como sendo o centro da sua fé, onde eles vão procurar assim o turismo religioso, ou seja, reforçar os seus laços de fé com a sua confissão, entre outras coisas. Essa tradição ela não é muito comum entre todos os cristãos. Algumas correntes religiosas têm as suas fundamentações diferentes. Mesmo assim, não é só os católicos que possuem o seu centro de peregrinação. Judeus, muçulmanos e até mesmo os cristãos evangélicos têm os seus pontos de referência, onde eles fazem suas peregrinações de fé, cada um respeitando as características individuais de cada crença religiosa. Isso faz com que as cidades que se desenvolvem através do turismo religioso foquem na elaboração de tanto visitas históricas e comerciais que explorem de maneira produtiva e incentivando a fomentação da fé daqueles que as visitam. Agora nós vamos falar de duas diferentes formas de cidades. A cidade político-administrativa, como vocês podem ver aqui, nós temos a capital do nosso país, Brasília.
É uma cidade onde os políticos brasileiros estão concentrados. É onde eles tomam decisões que afetam a todos nós brasileiros. É onde se concentra o governo federal. Mas olha só, não é só Brasília que tem a unidade federativa ou então a concentração de governos. Estas cidades que o professor está citando aqui são exemplos, tá certo? Além da capital administrativa do Brasil, Brasília, cada estado possui a sua capital administrativa estadual, onde se concentram tanto os parlamentares do poder legislativo, quanto também os parlamentares e políticos do poder executivo. Essas cidades também costumam concentrar o poder judiciário, tendo os 3 poderes base da nossa república presentes nela. Também exploram de maneira diferenciada o turismo da política, sendo importante a cada cidadão conhecer qual é a capital administrativa política da sua referida unidade federativa. A capital do Brasil, Brasília, deveria ser visitada por todos nós e cobrado todos aqueles representantes que estão lá, do presidente aos deputados. Cidades industriais. São aquelas cidades que geralmente há muita concentração de indústrias e fábricas. Por exemplo, Santo André, São Bernardo do Campo, como vocês podem ver aqui na imagem que o professor separou e está presente na sua apostila. Estas cidades são conhecidas como polos industriais. Elas vivem mais do comércio e também do turismo industrial, ofertando seus produtos, fazendo feiras. Dessa forma, as cidades chamadas de polos industriais nutrem o turismo de produção e de demonstração desses produtos. Muito importante cada tipo dessas cidades, onde nós exploramos comercialmente os pontos fortes de cada uma dessas cidades. Um ponto negativo das cidades industriais é que, devido a determinadas formas de produção, elas costumam ter uma alta concentração de agentes poluentes, o que tem sido modificado com a informatização e aumento de tecnologias produtivas. Mas ainda precisamos caminhar muito nesse sentido. Eu voltarei.